Olá pessoal, hoje a gente vai continuar na nossa série de leituras do Evangelho para Todos, no caso aqui do N.T. Wright, Mateus para Todos, eminente teólogo N.T. Wright. Então, no capítulo passado, quando a gente viu do 9 a 1 a 8, era a cura do paralítico, quando os amigos trouxeram um paralítico, Jesus, vendo a fé deles, se comoveu, disse que seus pecados estavam curados e que era para aquele homem se levantar. Ali já houve uma quebra de paradigma, porque Jesus estava operando milagres fora do ambiente do templo. E ele estava perdoando pecados, o que era um agravante para a tradição judaica da época. Agora, na sequência do texto, na leitura que a gente vai fazer, vai ser de Mateus, capítulo 9, versículo 9 a 17. Mateus, capítulo 9, versículo 9 a 17, do que se convém chamar de o chamado de Mateus. Mais para frente a gente vai ver que Mateus é esse aqui, se refere a esse título. Enfim, como a gente costuma fazer, a gente lê o versículo, o texto original, depois a gente comenta algumas questões ou textos relevantes que o N.T. Wright aqui, que a gente achou relevante trazer para vocês, e a gente vai comentando sobre eles, tá joia, pessoal? Vamos nessa, então. O chamado de Mateus. Jesus caminhava quando viu um homem chamado Mateus na coletoria. Siga-me, disse ele ao homem, e Mateus levantou-se e o seguiu. Quando Jesus já estava em casa, acomodado para fazer uma refeição, vieram muitos publicanos e pecadores para comer com ele e seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, disseram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Jesus os ouviu. Não é o saudável que precisa de médico, disse ele, mas o doente. Vão e aprendam o que significa isto. É misericórdia o que eu quero e não sacrifícios. Minha tarefa não é chamar pessoas justas, mas pecadoras. Depois os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas seus discípulos não jejuam? Os convidados de um casamento não podem jejuar pelo menos não enquanto o noivo está com eles, não é mesmo? Disse Jesus. Porém, cedo ou tarde, o noivo será tirado deles, então eles jejuarão. Ninguém, continuou ele, põe remendo de pano novo em uma capa velha. O remendo repuxará a roupa, intensificando o rasgo. Ninguém põe vinho novo em odre de couro velho, pois o couro se partirá, o vinho se perderá e o couro se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em odre de couro novo, e assim ambos se conservam. Então, esse é o texto bíblico e a gente agora vai ver o que o N.T. Wright fala a respeito dele. Ele sempre dá uma introdução, uma ilustração, e depois ele vai comentando um pouquinho mais, maior profundidade. Então ele diz assim, essa passagem é cheia de perguntas, às quais Jesus responde desta forma, mais ou menos, porque tudo é diferente agora, nada é mais como era antes. Por que Jesus e seus discípulos não guardavam os dias regulares de jejum que naquela época em Israel celebravam todas as coisas trágicas acontecidas na história da nação, incluindo a destruição do templo? N.T. Wright faz essa pergunta e ele mesmo responde. Porque enquanto os outros movimentos, até mesmo de João Batista, esperavam o alvorecer do novo dia, Jesus acreditava que o sol já estava se levantando, que o sol já se levantara, na verdade. Aqui a gente vê grupos de pessoas no texto original. Eles falam que quando Jesus estava então, comendo com publicanos e pecadores, os fariseus, vendo isso, se escandalizaram. Da mesma forma, também havia outro grupo de pessoas que andavam perto de Jesus, que eram os discípulos de João. João, no caso aqui, era João Batista, que também perguntavam por que a gente jejua, os fariseus jejuam e os seus discípulos não. Então, eles ainda estavam dentro de uma antiga ordem de coisas, de sacrifícios, de leis, de normas, de procedimentos que eles achavam que seriam suficientes ou necessários para que se alcançasse determinada coisa. Contudo, Jesus não as invalida por total. Ele, na verdade, como o N.T. Wright aqui também vai comentar,
ele vem para cumprir a lei, fazer cumprir de fato, de coração, não só na letra, mas também na intenção. Continuando, e aqui é interessante esse ponto, eu também nunca havia percebido isso no texto quando lia. O bloco de texto de Mateus capítulo 9, 9 e 17, ele traz 3 imagens apresentadas por Jesus e apontam para a impossibilidade de combinar as coisas novas que ele estava fazendo com a antiga forma como as coisas costumavam ser. Que 3 imagens são essas? A primeira delas, quando Jesus fala sobre o médico. Não é o saudável que precisa de médico, mas o doente. Essa é a primeira imagem. A segunda, quando os discípulos de João perguntam sobre o jejum. Aí ele fala que os convidados de um casamento não podem jejuar. Então, a primeira imagem do médico, a segunda imagem do casamento. E por fim, a terceira imagem, ele fala que ninguém põe remendo novo em capa velha, nem vinho novo em odre velho. Que também, a terceira imagem se refere a roupa nova em roupa velha e vinho novo em odre velho. Todas essas 3 imagens refletem, traduzem aquilo que Jesus quer ensinar para mim e para você, é que tudo se fez novo agora com ele. As coisas antigas deixaram de ter a sua importância. Elas, na verdade, são ressignificadas para uma nova aplicabilidade a partir de Jesus. O N.T. Wright ele continua: talvez não devemos tentar pressionar os detalhes de cada imagem para uma aplicação precisa à questão da relação de Jesus com o judaísmo da sua época, que realmente aqui não é o escopo, não é o objetivo dessa série de livros ter um aprofundamento maior sobre a tradição judaica daquele contexto todo, mas sim dar pinceladas e nos desafiar, a você, a se aprofundar, a procurar estudar. O que as 3 imagens têm em comum é insistência de Jesus em que o novo e o velho não se misturam. O novo e o velho não se misturarão também. Mateus insiste que Jesus não veio para destruir, mas para cumprir. E aqui o N.T. Wright então fala essa questão sobre o autor do livro e sobre esse chamado de Mateus, quando Jesus passa pela coletoria e chama para o seguir. Em meio a toda essa novidade, assenta-se um homem surpreso e agradecido que por séculos os leitores supuseram ser o escritor desse evangelho, que se refere a Mateus. Se assim for, descobrimos Mateus, o publicano, contando a história do seu chamado em meio a uma lista longa de milagres e de curas que antecederam a esse relato. Lembrando que no tempo de Jesus, onde que hoje é Israel e a Palestina, região da Judéia, as pessoas estavam sob o jugo romano e eles tinham que pagar taxas e impostos para os romanos. E muitas vezes os coletores de impostos eram os próprios judeus da sua própria terra que coletavam impostos. Mateus era um desse. Em outras traduções, Mateus é tratado como Levi. Mas enfim, Mateus era um coletor de impostos e, portanto, também não era persona não grata na sociedade judaica. Eram pessoas que eram marginalizadas, odiadas, e ele de repente recebe o convite de Jesus. Mais para frente a gente comenta sobre esse convite. No mundo de Mateus, supunha-se que os publicanos podiam, como no versículo 10 e 11, ser agrupados como pecadores. Isso acontecia primeiro porque eles colaboravam com as odiadas autoridades e segundo porque conseguiam dinheiro extra para si mesmo. Também havia então uma extorsão por conta ou desvio de dinheiro por conta da coletoria de impostos. O autor continua aqui: depois pense como seria se certo dia um jovem profeta a passos firmes e com o reino de Deus no coração, ele está falando aqui de Jesus, passasse e simplesmente pedisse para você segui-lo. O versículo 9 sugere até mesmo algo mais interessante, seria como uma ressurreição. Mateus levantou-se. Essa mesma passagem diz que a palavra comum para a ressurreição, e o seguiu. Aqui no versículo 9, então, portanto, quando Jesus caminhava, quando viu um homem chamado Mateus na coletoria, siga-me, ele disse ao homem, e Mateus levantou-se e o seguiu. Levantou-se no mesmo sentido de se erguer, a mesma palavra usada para ressurreição, diz o N.T. Wright. Aqui também me chama a atenção, e isso já é de alguns comentaristas mais antigos que eu já tinha ouvido falar, é que provavelmente Mateus já conhecia Jesus. Afinal de contas, Jesus já tinha mais de 30 anos, Jesus agora estava no seu ministério público e profético,
exercendo toda a autoridade, curando pessoas, enfermos, e provavelmente Mateus, morando na região, já ouvia falar, já o conhecia. O que simplesmente, e isso é uma hipótese, é claro, era que já havia sendo feito um trabalho de convencimento no coração de Mateus de que de fato Jesus era o Messias. Então, quando Jesus faz esse convite, Mateus já estava preparado para seguir, já estava motivado para seguir a Jesus. Isso aqui não é o Internet que fala, isso é de leituras que eu fiz em outros momentos. O autor continua aqui, como o profeta Isaías, no capítulo 6 do seu livro, versículo 6, previra, muito tempo antes, e o que Deus realmente quer é misericórdia e não sacrifícios. Os tempos estavam de fato mudando, o novo mundo de Deus estava nascendo, e de agora em diante, tudo seria diferente. A pergunta que nos fazemos é se vivemos nesse novo mundo ou se voltamos furtivamente para o antigo, aquele no qual nos sentimos mais em casa. O autor aqui então nos desafia a refletirmos se a gente aceita esse chamado de Jesus, assim como Mateus, e seguimos uma nova caminhada, ou nós retornamos para a velha vida de comodismo, de uma vida longe do Senhor. Se Jesus está te chamando hoje, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Aproveite essa oportunidade para abraçar essa graça que Deus está te dando, para seguir a Jesus e ir adiante. Olhar para Jesus para frente, esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo, para a corrida que está proposta diante de nós. Essa também é a minha oração por você. E aqui nós terminamos esse capítulo 9, que é o chamado de Mateus, tá bom? No próximo, a gente vai ver sobre uma ressurreição de uma menina. Enfim, que Deus te abençoe, que você, ao ouvir o chamado de Jesus, o aceite e siga ele. Um abraço e até a próxima.